Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura é uma continuidade da história de Jeremias, que havia falado uma profecia da destruição da cidade de Judá e por fim acabou sendo preso por causa disso. E foi levado a julgamento e queriam matá-lo, retirar a sua vida, derramar o seu sangue. E iriam derramar o sangue de um homem que estava a serviço de Deus. E isso poderia naturalmente até piorar as coisas para eles, porque além de já terem a profecia de serem destruídos se não voltassem atrás, poderiam estar tirando a vida de alguém que os alertou e que estava ali para ajudar. Mas Jeremias disse a seguinte frase para o povo em relação ao julgamento que estava recebendo. Ele disse: agora, portanto, tratai de emendar, que é consertar, a vossa vida e as obras. Ouvi a voz do Senhor vosso Deus, que ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. E vem nos mostrar aí a misericórdia de Deus. Apesar de todos nós sermos pecadores e de cometermos os nossos erros, Deus nos perdoa. Deus nos dá chances de transformar o nosso coração, de consertar os nossos erros, de mudar o nosso comportamento. Porque se fôssemos julgados pelo primeiro pecado que cometemos em nossa vida, todos nós iríamos morrer. Porque todos nós cometemos pecados constantemente. São várias situações que nós fazemos que nos levam exatamente ao pecado, a cometer erros, a não cumprir os mandamentos de Deus, aquilo que Deus nos convida a viver. Então Jeremias, trazendo para nós essa leitura, nos mostra que Deus é misericórdia. Porém, nós sabemos que se não mudamos o nosso comportamento e perdemos a nossa vida carnal, infelizmente não poderemos ser salvos e alcançar a vida eterna e o reino dos céus. Por isso, é necessário você, apesar de ser pecador e cometer erros, sempre reconhecer os seus erros, pedir perdão e voltar atrás corrigindo aquilo que você fez de errado. Nós temos na nossa vida, às vezes, muitas situações que nos apegamos ao pecado e ficamos agarrados a ele. E não abrimos mão de sair daquelas coisas erradas na nossa vida. Um exemplo é os vícios, que são os mais comuns em relação a coisas que nós assumimos para a nossa vida e não conseguimos desapegar. E o vício acaba nos destruindo, causando mal, e é claro que a gente tem que analisar que tipo de vício a gente tem na nossa vida. Porque, primeiramente, vício é quando você se torna dependente de algo. Então, se você é dependente de Deus, é um vício naturalmente bom. Mas o vício que a gente fala aqui é exatamente aquele vício que leva você à destruição. A nossa carne tem que ser cuidada para ser templo do Espírito Santo. Nosso corpo é cuidado para ser templo do Espírito Santo. Sendo ele templo do Espírito Santo, as manifestações acontecerão na nossa vida para ajudarmos os nossos irmãos. Então temos que ter cuidado com o nosso corpo, porém, quando nós assumimos vícios para a nossa vida, nós passamos a destruí-lo. E isso é errado. Não é a forma correta de conduzirmos as nossas vidas. E aquele povo estava envenenado por vícios, por corrupção, entre tantas outras coisas que nós sabemos que é pecado. Então, se você tem algum pecado cotidiano na sua vida, tente se afastar dele ao máximo possível. Se você tiver que ter algum vício na sua vida, que é ter algo que você depende para viver e para ter uma alegria, uma felicidade, que seja algo que Deus o ofereça, que seja um vício para o bem. Se você todos os dias gosta de ir à igreja, que seja um vício de ir à igreja para louvar a Deus, agradecer e glorificar, mas não para consumir produtos que irão te destruir, que irá acabar com seu corpo. No mais, essa é a nossa explicação
da nossa primeira leitura de hoje, onde Jeremias nos fala exatamente da misericórdia de Deus, nos convidando a nos afastar dos pecados para recebermos a nossa salvação, uma oportunidade de Deus. Vamos agora falar sobre o Salmo responsorial de hoje. O nosso Salmo responsorial de hoje nos traz o seguinte refrão: no tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. A primeira coisa que nós temos que nos questionar é qual é o tempo favorável para Deus nos ajudar. E a resposta é muito simples. Para que Deus possa dar as graças que nós precisamos em nossas vidas, para que seja favorável o momento, basta-nos estarmos obedientes aos mandamentos de Deus, acreditar em Deus, acreditar no Espírito Santo, em Jesus Cristo, na Trindade Santa. Se nós temos essa conexão, essa comunhão com Deus, é o tempo favorável. Então você tem que acompanhar aquele processo de conversão para que você possa alcançar as graças favoráveis para a sua vida. Para isso, a primeira coisa que você precisa é buscar conhecimento. Você precisa saber no que você está acreditando. Se você acredita que num Deus, que você possa saber por que Deus criou o mundo e quais são as regras para você estar caminhando junto com Ele. Muitas pessoas às vezes não sabem o que Deus espera delas. E é claro que temos que compreender que a nossa salvação está condicionada ao conhecimento. Se você descobre que Deus não gosta de coisa X, um exemplo, Deus não gosta que você maltrate o seu irmão, que você julgue as pessoas. Então, o conhecimento que você tem, você passará a ser julgado com base a esse conhecimento que você tem. Se você acredita exatamente que se Deus disse a você através das suas palavras que você não deve julgar alguém, então você, nas suas atitudes diárias, você não pode ficar julgando as pessoas. Exemplos bíblicos onde tem isso é Jesus, quando o povo iria apedrejar aquela mulher que cometeu o adultério. Então, Jesus pediu que aquele que não tinha pecados, que atirasse a primeira pedra. E ninguém atirou a pedra porque sabiam que tinham também pecados no seu coração. Então, um exemplo está aí. Nós não podemos ficar julgando as pessoas. E há tantos pecadores por aí e às vezes a gente fica apontando os dedos para eles, dizendo que fulano de tal fez opção errada, que fulano de tal, a vida dele X, que a vida aquilo, que é aquilo outro, e não é da sua conta os problemas dos outros. É claro que nós temos que orar, buscar orientar as pessoas ao caminho de Deus, mas se ele fez as opções erradas para a vida dele, você tem que respeitar. Você tem que saber que ele tem que fazer as suas próprias escolhas e as suas decisões por causa do livre-arbítrio que Deus o deu. E voltamos novamente naquilo que Deus está nos ensinando. Se você tem o conhecimento de que o livre-arbítrio é dar ao outro a oportunidade de ser ele mesmo através do amor de Deus, você não pode ficar impondo às pessoas aquilo que você acha que elas têm que fazer. Você pode orientar, mas impor e obrigar as pessoas você não pode, porque isso é pecado, não é dar o livre-arbítrio ao seu irmão. Deus nos dá o livre-arbítrio e você, da mesma forma, tem que oferecer essa oportunidade às pessoas, porque isso é um gesto de amor. No mais, essa é a nossa reflexão do nosso Salmo responsorial de hoje. Nós vamos agora fazer uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos contar a história da morte de João Batista. Como sabemos, João Batista foi o homem que batizou Jesus para que ele pudesse receber o Espírito Santo. E a história nos mostra o rei Herodes. O rei Herodes era a autoridade máxima daquela época e ele tinha um respeito e, de certa forma, também um certo ódio por João Batista, porque ele dizia as verdades, e quando João Batista dizia essas verdades a Herodes, Herodes o reconhecia como um grande homem, o reconhecia como parte de Deus e um grande profeta, porque
Eram verdades, não havia como contestar aquilo, mas aquilo doía no seu coração. Ele não gostava de ouvir as palavras de João Batista porque as verdades tocavam nas suas feridas. Herodes era casado com a Herodíades, que era a esposa do seu irmão Filipe. Então, ali já havia algo errado, havia pecados. E como a lei de Moisés dizia, não poderia desejar a mulher do próximo. E ele estava com a mulher do seu irmão. E isso é errado e isso é pecado. Tanto nesses tempos, quanto nos tempos de hoje. Quantas pessoas cometem esse tipo de pecado? Pessoas que são casadas e mantêm um relacionamento extraconjugal. E sendo pecado naquele tempo, nos tempos de hoje é pecado exatamente porque a lei de Moisés dizia que não desejarás a mulher do próximo. Então, se você deseja a mulher do próximo, você está em pecado. E isso era falado por João Batista ao rei Herodes. E ele ficava chateado, ficava com vontade de matar João Batista porque as palavras dele doíam em seu coração. Porém, Herodíades, que era a sua mulher, que estava com ele, apesar de ser a mulher do seu irmão, também sentia ódio no seu coração e queria achar um meio para poder matar João Batista e assim eliminar aquele problema para a sua vida, porque ela não gostava que as pessoas apontassem os seus erros. E nós, como cristãos, quando somos procurados por alguém para pedir, que a pessoa pede uma orientação, às vezes nós precisamos de ser sinceros demais com as pessoas. Se alguém perguntar, às vezes a você, um exemplo, uma pessoa casada, às vezes pergunta a você o que você acha da pessoa ter um relacionamento extraconjugal. Você às vezes tem que chegar para a pessoa e dizer a verdade, dizer que não, você é casada ou você é casado e você não pode trair o seu companheiro. Você fazendo isso, você está em pecado. É claro que as pessoas, como sabemos muito bem, né, as pessoas não gostam de ouvir isso, querem na verdade serem apoiadas, querem uma motivação para poder realmente cometerem um adultério. E aquele que é cristão, que realmente serve a Deus como João Batista fazia, irá dizer a verdade, como ele disse até mesmo ao próprio rei, que era a máxima autoridade. Não era porque era um rei que ele iria passar a mão na cabeça e agradar ao rei, mas disse a verdade, e o mesmo nós temos que fazer. Às vezes precisamos de fazer isso com autoridades na nossa vida. Às vezes os nossos pais estão cometendo pecados, andando errado, e nós precisamos de chegar lá e apontar o dedo para eles, porque apesar de sermos mais jovens e eles serem os nossos pais, eles precisam de receber a orientação certa. Às vezes acontece no nosso trabalho, quando o nosso chefe, a pessoa superior da nossa empresa ou da nossa loja, seja lá onde for, comete um pecado, você deve orientar ao correto. Mas nunca se esqueça que você deve fazer isso sempre com a unção do Espírito Santo. Nunca faça isso de qualquer forma. Evite, para você que não tem essa unção com o Espírito Santo, essa conexão com Deus, uma comunhão com Deus, é melhor que não o faça de qualquer forma. É melhor você esperar a pessoa te procurar para fazer a orientação. Muitas pessoas às vezes já acham que devem sair por aí dizendo as verdades, e não é assim que funciona. Porque se damos ao outro o direito de ser ele mesmo, se ele quer mudar a sua vida ou se ele quer uma opinião, ele tem que procurar. E se ele te procura para ter uma opinião, aí sim você diz a verdade. Por mais que doa, por mais que você até mesmo perca a amizade dessa pessoa. Mas a verdade você não pode abrir mão dela, porque a sua salvação está condicionada a isso. João Batista não abriu mão de dizer a verdade. Herodíades acabou pedindo a cabeça de João Batista através da sua filha, que pediu como presente a Herodes durante uma festa de aniversário, e não teve como negar, porque ele havia prometido dar a cabeça de João Batista.
ele não queria matar João Batista porque, apesar de ser uma autoridade, isso poderia sujar a sua imagem, porque João Batista era amado pelo povo. Ele tratava o povo com o respeito que Deus esperava que todos nós tratássemos as pessoas. A verdade às vezes liberta, mas ela traz muitos maus para a nossa vida. Assim como trouxe para João Batista, que acabou sendo morto e perdendo a sua cabeça, mas conquistou a sua salvação. Ele manteve-se firme nos caminhos de Deus, não mudou a sua trajetória para o caminho do pecado, manteve-se no caminho certo. E é isso que somos convidados hoje no nosso Evangelho, a nos mantermos no caminho certo, a dizermos a verdade, mas quando somos procurados, não é sair por aí dizendo a verdade de qualquer forma e praticar o amor de Deus na vida das pessoas. Afastar-se de situações como essa, de Herodes. Jamais vivam a vida de pecado, se sustentando nela, se agarrando a ela, ficando preso a ela. Jamais faça como Herodíades, que manipulou a sua filha para poder conquistar aquilo que ela desejava para o mal das coisas de Deus. Evite ser como Herodíades, que aceitou ser conduzida e induzida por sua mãe a cometer pecados. Isso é importante porque muitas vezes nós somos induzidos a cometer pecados. Então não aceite isso para a sua vida. Se alguém pede para você roubar, não vá. Se alguém pede para você para se prostituir, não vá. Se alguém te pede para cometer uma traição, não vá. Mantenha-se firme, tenha os seus valores convictos na sua vida. É claro que você pode ser sim amigo de pessoas que são pecadoras e pessoas que são perigosas para a sua salvação, mas tenha bases sólidas em cima do conhecimento da palavra de Deus. No mais, essa é a nossa reflexão do nosso Evangelho de hoje e vamos dar uma passadinha nos comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, hoje nós temos aqui o comentário do Papetão 21, que nos diz: quem contesta o dogma da Imaculada Conceição, achar que Maria teve outros filhos, estão com pensamentos protestantes. Bora estudar nossa fé católica. É verdade, apesar que a gente tem que ter uma certa delicadeza para lidar com essas situações, porque as pessoas acabam causando conflitos e atritos com as pessoas. Então, o importante é nós colocarmos na nossa cabeça que a igreja tem orientações para que nós possamos seguir. Então, essas orientações têm que ter o devido conhecimento das pessoas, e as pessoas tendo conhecimento, assim podem dar suas opiniões, buscarem uma reflexão maior em cima disso. Mas é importante que tenhamos um conhecimento total da situação, para a pessoa compreender que essas questões relacionadas a mãe de Jesus ter filhos ou Jesus ter irmãos é uma coisa irrelevante e de certa forma sem importância, porque estamos buscando a salvação e isso praticamente é como se fosse uma fofoca, as pessoas querendo saber sobre a vida dos outros, e Deus não está se preocupando em dar recadinhos sobre quem é filho de quem, pai de quem. Então o recado de Deus é os mandamentos. Obedeça aos mandamentos de Deus, seja um imitador do seu Filho que foi enviado até nós para que pudéssemos ter essa comunhão com Deus, e utilize como ferramenta as orações, ore a Deus, converse com Deus, utilize-se do Espírito Santo através da comunhão com Deus e assim por diante. Preocupações relacionadas a Jesus ter filho, quem foi o primo de Jesus, quem foi o cunhado, isso aí não é de importância, é irrelevante para aqueles que têm uma fé cristã direcionadas a base sólida daquilo que Deus nos convida a viver. O Papetão também nos mandou aqui: a paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima, irmão. Voltando às missas, volta meu comprometimento na liturgia.
mas sempre que der, vou ver sim sua reflexão. Jesus nos perdoa, nós perdoamos, mas as consequências do pecado ficam. Para isso temos que rezar muito para obtermos a salvação. Exatamente, a oração é o melhor caminho, mesmo sendo seguidores, andando no caminho certo, estaremos sujeitos a errar. A gente tem que dar ao outro esse direito de cometer erros e compreender que a gente também pode cair em tentação. Aqui você mandou o amor de Maria Santíssima. Temos que compreender também que Maria, a nossa palavra diz que ela, o anjo disse a Maria que ela seria bem-aventurada de geração em geração. Nós somos uma outra geração e temos que sempre tratá-la como a bem-aventurada, aquela que foi a mãe do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Cláudia Barbosa nos mandou bom dia. Muito bom dia, Cláudia Barbosa. A Milena Aparecida mandou amém. Um abraço, Milena Aparecida. A Doreci Nascimento nos mandou: Deus jorre bênção sobre ti e tua família. Será que eu mereço tanto elogio? Muito, muito obrigada. Deus te abençoe sempre com essas belas reflexões. Bênção, saúde e paz para todos deste canal de orações e todos que seguem este grupo, que aumente muito mais. Amém. Todos nós somos amados por Deus, somos filhos de Deus, temos a nossa trajetória de vida, Doreci, e temos muito para oferecer durante essa jornada nossa. Então somos todos amados por Deus e temos que ter esse amor um pelos outros, como diz até mesmo os mandamentos de Deus: amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a ti mesmo. Quem se ama sabe dar valor às outras pessoas. Então a gente tem que dar o que a gente tem de melhor para receber aquilo que tem de melhor. Ela mandou também: Deus, peço pela saúde de minha mãe, pois agora há pouco estava dando água para ela. Durmo com ela e necessita muito de cuidados. Minha mãe vai completar 93 anos de idade e não está com a memória muito boa. Tem que ser muito bem cuidada, como ela cuidou dos filhos. Exatamente, a gente tem que ter esse carinho, principalmente no início da nossa vida e no final da nossa vida, onde nós dependemos das pessoas para que possamos receber esse carinho, né? A gente às vezes começa com aquele amor que as pessoas entregam a gente para a nossa formação, para o nosso aprendizado, e quando chega no final da nossa vida nós iremos colher os cuidados das pessoas que nós cuidamos. É claro que há situações nas quais que as pessoas acabam abandonando os pais, abandonando as pessoas que cuidaram delas quando chegam na velhice, né? Isso é triste, é lamentável, mas acontece. E às vezes as pessoas que cuidam dessas pessoas são pessoas que a gente menos espera. Um exemplo, às vezes, é uma música que a gente ouve muito aí, é uma música antiga do Sérgio Reis, que é a do filho adotivo, onde o pai teve vários filhos e um era o adotado, e no fim quem cuidou dele foi o filho adotado, e os outros filhos acabaram os abandonando, não cuidando dos pais. A Doreci também nos mandou: eu acredito de todo o coração que Maria morreu virgem, concebida sem nenhum pecado. Amém. Que assim seja, Doreci. Ela mandou também: bom dia, eu assumo, provavelmente eu vou morrer de câncer. Não vou culpar Deus, a escolha foi minha, não de Deus. Eu escolhi essa droga, já fiz todos os tipos de tratamento, mas não consegui. Tenho vontade de deixar, mas minhas forças são poucas. Me sinto uma derrotada. Na verdade, Doreci, é persistência, como eu disse, como eu digo em alguns vídeos. Na verdade, você não deve parar completamente. As pessoas têm essa coisa na cabeça de eu vou parar de uma vez. E não é bem assim. Primeiro, reduzir gradativamente até chegar a um nível onde esteja usando bem menos e assim chegar a um dado ponto e falar: não irei usar mais. Porque aí a química, aquela dependência que o corpo tem, irá diminuindo aos poucos,
e assim você parará definitivamente. Talvez seja um processo até demorado aí de 1 ano a 2 anos, mas reduzindo gradativamente o consumo, com toda certeza, Deus ajudará você, colocará pessoas na sua vida para te orientar a chegar ao fim desse vício, a sair desse vício. Porque para Deus tudo é possível. Então, se para Deus tudo é possível sim você parar de usar cigarro, mas depende de você querer. Então você tem que ter fé, da mesma forma que você tem fé em Deus, tem fé que Maria Santíssima morreu virgem, imaculada, você tem que ter a fé que irá conseguir parar de fumar. E se você tem essa fé, facilmente você vai conseguir, dentro desse processo diário de luta, de diminuição, até conseguir zerar esse cigarro na sua vida. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, Wagner. A paz do Senhor esteja convosco. Que bela reflexão. Eu sou José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Lhe agradeço pela resposta. Amém. Que assim seja, José Antelmo. Um abraço e que a paz esteja contigo, meu irmão. A Márcia Souza nos mandou: boa noite. O dinheiro ajuda e destrói também. Eu deixo Deus agir da maneira dele. Sei que ele caminha sempre comigo. Sei que às vezes é muito difícil. Minha fé é grande. Glória a Deus. Amém. Realmente o dinheiro ajuda. Algumas pessoas até dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas a verdade é que o dinheiro traz felicidade sim. Aí nós temos que entender que felicidade é momentânea e a alegria é constância. Explicando, se você ganha 10 mil reais hoje, você vai ficar feliz, porque é um dinheiro que vai te ajudar a pagar suas contas, a comprar aquilo que você precisa. Porém, isso não te dará alegria, porque a alegria é uma constância. Ou seja, a alegria vem de Deus. Tem até uma música, né? A alegria está no coração de quem conhece Jesus. Então a alegria, essa constância, é o que te motiva a querer continuar vivendo. E a gente tem que ter projetos de vida na nossa vida para que haja alegria no nosso coração e assim querer todos os dias continuar acordando para viver e correr atrás dos objetivos. E é por isso que muitas pessoas trabalham, correm atrás das coisas, buscam, porque elas têm foco em alguma coisa, em algum objetivo, e aquilo é a alegria delas. Quando a pessoa entra em depressão, ela geralmente perde essa alegria. É onde ela atinge o estágio, às vezes até mesmo, de querer retirar a própria vida, porque já não tem mais sentido a sua vida. Então, dinheiro traz felicidade? Traz sim. A felicidade momentânea, é passageiro. Agora, a forma como você usa ele, que é essencial para a sua salvação. Você pode ter grandes riquezas, ter muito dinheiro, mas se você sabe utilizar ele corretamente, não há problema algum. Você pode ter mares de dinheiro, rios de dinheiro, mas se é para ser usado para ajudar o seu irmão, está correto. Agora, se é para a sua destruição e a destruição de outras pessoas, aí está errado. Exemplos, há uma infinidade deles. Há pessoas que têm rios de dinheiros e começam a gastar com luxúria, comprar carros milionários e colecionar. Às vezes tem na garagem 10 carros sem necessidade alguma. Isso aí é luxúria. Com prostituição, às vezes é casado e começa a pagar mulheres para poder ficar com ele. Ou vice-versa, a mulher pagar homens para poder ficar com elas. Isso é um dinheiro usado incorretamente. Para vícios, qualquer vício que o seu dinheiro é utilizado é pecado. Agora, se você tem muito dinheiro, rios de dinheiro, e oferece emprego às pessoas, oportunidades de trabalho, faz caridade, ajuda pessoas necessitadas, usa o seu dinheiro para poder praticar o bem com você, tendo saúde, tendo uma boa alimentação, cuidando do seu corpo, isso é correto. Esse é o caminho de Deus, é você cuidar do templo do Espírito Santo e buscar ajudar o próximo dentro dos mandamentos de Deus. No mais, essas foram os comentários do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado da nossa reflexão e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.